Fala galera, aqui é o Guilherme Teles e nesse vídeo a gente vai falar sobre gerenciamento e ciclo de vida para armazenamento na nuvem, tá? É uma aula bem completa, eu espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom galera, vamos lá. Gerenciamento e ciclo de vida de armazenamento na nuvem, tá? Bom, a gente tem que começar pelo S3, tá? Porque o S3 aqui é o principal, a principal fonte de armazenamento em nuvem. Então, o S3 ele provê a desenvolvedores e times de tecnologia armazenamento de objetos seguro, né, durável e altamente escalável. O Amazon S3 ele é simples de usar com uma interface web de serviço que armazena e busca qualquer número de dados em qualquer lugar. O S3 ele é seguro para armazenar arquivos eles são baseados totalmente em objetos, tá? E o dado ele é distribuído em vários devices e vários lugares. Devices quer dizer o seguinte, que é armazenado em vários discos, em vários data centers. Quando a gente fala de várias AZs, são as zonas de disponibilidade, cada zona de disponibilidade é um data center diferente na AWS. Então isso tem uma garantia bem grande, né, para a gente estar tendo confiança que a gente não vai perder o nosso dado. Além disso, né, os arquivos eles podem ser armazenados aí, cada arquivo ele pode ter de 0 bytes até 5 terabytes, então é bastante coisa que a gente pode ter aí de armazenamento. O armazenamento ele é ilimitado, então você pode subir para a AWS virtualmente, né, a quantidade de dados que você quiser. E o S3, como ele é baseado em objetos, você pode subir qualquer tipo de arquivo. E os arquivos eles são armazenados no que nós chamamos de buckets, né, que seriam as divisões, aí, as pastas, né, entre aspas. Então, uma coisa interessante que a gente tem que entender é que o S3 ele tem um namespace universal. Isso quer dizer que os nomes eles são únicos de uma maneira global. Então, como eu tenho um bucket chamado Guilherme Teles, você não vai conseguir criar um bucket chamado Guilherme Teles. Então, isso é muito interessante para a gente estar projetando adequadamente as nossas estruturas, né, de buckets, a nossa estrutura empresarial, a nossa estrutura até pessoal. E toda vez que a gente faz o upload de um arquivo para a nuvem, né, você tem aí o status code 200, que é o status code de sucesso, tá? Isso é muito interessante quando a gente vai fazer desenvolvimentos da API para ter a confirmação que o upload ele foi feito com todo o sucesso necessário. Então, como ele é armazenado em objetos, você tem que pensar em objetos como arquivos. E as principais características são, né, a chave, que é aqui, que é simplesmente o nome do objeto, o valor ou value, que consiste no dado e é formado por uma sequência de bytes, o ID da versão, né, o version ID, que é importante para versionamento, a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, e os metadados, que são dados dos dados, tá? E o detalhamento, né? Você tem aí as listas de controle de acesso para garantir a segurança e você também pode disponibilizar os arquivos para serem feitos downloads via torrent. Então isso também agrega uma versatilidade no download aí dos arquivos para o seu produto ou para o que você precisa, tá? E como é que funciona a consistência de dados para o S3? É a consistência de ler depois de escrever para puts de novos objetos e a consistência eventual quando você quer sobrescrever puts e deletes, que pode levar um certo tempo para se propagar em algumas regiões. Então, o que isso quer dizer em linhas gerais, tá? Isso quer dizer que se você escrever um novo arquivo e ler imediatamente, você vai conseguir ver ele imediatamente. Se você atualizar, ou seja, fizer um update de um arquivo existente ou deletar um arquivo e tentar ler imediatamente, você pode acabar vendo uma versão antiga dele ou não. Então, basicamente, mudanças em objetos podem levar um tempo para se propagarem. Esse tempo, gente, é questão de segundos, tá? Muitas vezes milésimos de segundo, porque como existe replicação em diferentes AZs, ou seja, em diferentes data centers, você acaba tendo aí milésimos de segundo dessa propagação, tá bom? E aí, quais são as garantias do S3, né? O S3 tem as seguintes garantias da própria AWS, ou seja, da própria Amazon. Ele é construído para prover 99,99% de disponibilidade para a plataforma do S3. A Amazon garante 99,9% de disponibilidade, tá? E a Amazon também garante 9, são 11 noves de durabilidade para as informações. Então, mais ou menos quer dizer que você pode eventualmente perder um arquivo a cada 10 anos. Tá? Então é bastante tempo, tá bom? E isso é o mínimo, tá, gente, que a Amazon garante.
Além disso, as principais características aí, né, do Amazon S3, o armazenamento é em camadas, ou seja, ele é tiered, tá? Então você pode ter diferentes camadas aí de armazenamento, que a gente vai falar daqui a pouco. Você tem o gerenciamento de ciclo de vida, que nada mais é do que a transição, né, que você pode colocar de um arquivo passando para o outro estágio de armazenamento. Você tem o versionamento, então isso é muito útil quando você quer ter um backup, é mais uma segurança a mais, e é muito interessante o versionamento. Você só pode ter replicação de buckets. A gente também vai falar mais para frente, quando a gente tem habilitado o versionamento, você tem a encriptação, que garante realmente uma segurança a mais. Então, se você tiver um roubo de informação, não vai ser possível que a pessoa leia esse objeto. Não vai ser possível, é modo de falar, tá, gente? Não existe segurança infalível, vai ser bem complicado. Então, isso é uma proteção muito interessante. Eu sempre brinco que backup e encriptação são duas vertentes que você não pode deixar de ter quando a gente fala de mundo corporativo hoje em dia, de arquitetura resiliente e até de última fronteira aí de backup, de segurança, tá? A exclusão por MFA, então a gente pode garantir aí um token, né? Token igual de banco, né? Uma série de informações a mais para deletar. Então, se é uma coisa financeira, um segredo aí de indústria, né? Você coloca esse bucket com versionamento, com encriptação, ainda coloca o MFA delete, ou seja, ninguém vai conseguir deletar se realmente ele não tiver o token de confirmação. E a gente garante a segurança de bucket, né, com o Access Control List, né, que são as ACLs, e com as Bucket Policies. Então, são as listas de controle de acesso e as políticas do bucket, tá? Então, quais são as classes de armazenamento do S3, né, que são as diferentes tiers, as diferentes layers, as diferentes camadas que a gente tem para o S3. A gente tem aí o Standard, né, que ele garante aí 99,99% de disponibilidade. A gente tem aí 99,9, são os 11 novos, né, de durabilidade, né, armazenamento redundante entre múltiplos devices em múltiplos locais de armazenamento, que são as AZs, tá? A gente tem o S3 Infrequent Access, tá? Que é acesso infrequente, ou seja, para dados que são acessados menos frequentemente, mas também requerem um rápido acesso quando necessário. Então tem um custo inferior ao S3 Standard, mas você pode ser cobrado por taxas de recuperações adicionais. Então, como tem o nome Infrequent Access, a Amazon subentende que é um acesso infrequente, ou seja, não é toda hora que você vai estar acessando aquele arquivo. Então, por conta disso, você pode pagar algumas taxas a mais se você estiver acessando esse arquivo frequentemente. Aí você tem o S3 One Zone IA, né? Então, ele só fica armazenado em uma zona de disponibilidade. Então, isso é para quando você realmente tem dados aí acessados bem infrequentemente e não precisa estar replicando aí em 3 zonas para estar totalmente disponível, tá? E você tem aí a classificação inteligente. Em inglês, para quem acessa aí a Amazon, o serviço S3, em inglês é o Tiered Intelligent Steering, né? Então ele é projetado para otimizar os custos. Então ele vai movendo conforme a própria necessidade. Então você não tem essa necessidade padrão de estar como é que chama? Tá tendo esse arquivo o tempo todo disponível. Então, o próprio AWS ela vai classificar isso para você. Então, é bem interessante, porque você mesmo não precisa se preocupar com isso. A própria AWS ela vai buscar como tá colocando esse arquivo para você, armazenando em diferentes tiers para focar no que for mais barato. Então, isso é muito, muito interessante, tá? Aí a gente vai para as outras classes de armazenamento, que são duas aí para backups bem frios mesmos, tá? Para quando a gente fala de armazenamento de longo prazo. Então é o Glacier e o Glacier Deep Archive. Basicamente, a diferença entre eles é que o Glacier, né, sendo uma classe de armazenamento segura, durável, de baixo custo de arquivamento de dados, você pode armazenar com segurança qualquer quantidade de dados a custos realmente competitivos ou muito mais baratos que soluções locais. Só que ele tem um tempo de recuperação quando você joga os arquivos para essa classe de armazenamento de minutos ou até horas, tá? Por ele ser bem baratinho. E quando a gente vai para o Deep Archive, ou seja, é uma classe de armazenamento realmente a de menor custo hoje da Amazon,
só que o tempo para você retornar um arquivo quando ele foi para o Deep Archive é de 12 horas, então ele demora um pouco a mais para você ter o retorno desse dado, né? Então, você tem que pensar como se fosse os backups antigos aí de fita, ou seja, demora um pouquinho de tempo para você recuperar o dado, tá? Mas ele está lá disponível para você. Se tiver alguma questão de velocidade, você vai ser cobrado a mais. E aí a gente tem uma tabela comparativa entre as diferentes famílias, né, os diferentes tipos aí de armazenamento do S3, tá? Desde o Standard, passando pelo Intelligent Tiering, né, que é o armazenamento inteligente, o Standard Infrequent Access, o OneZone Infrequent Access, o Glacier e o Glacier Deep Archive. Todos eles têm a resiliência de 11 noves, né, 99, esse bando de 9%, tá? Ou seja, que é para durabilidade. Só em questão de disponibilidade, a gente tem o OneZone IA que está ali em 99.5 e o Intelligent Tiering e o Standard IA, né, que está em 99.9. Os dois Glaciers e o Standard é 99,99. E a gente tem aí em zonas de disponibilidade que, tirando o OneZone, né, que pelo próprio nome diz, só fica em uma zona, e os outros ele ficam em no mínimo 3 zonas, tá bom? E a cobrança mínima por armazenamento. Então, quando você vai jogar para o Glacier Deep Archive, você tem que pensar que realmente vai ficar lá por bastante tempo, tá bom? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de armazenamento de dados. E aí, a gente vai o seguinte, para precificação, tá? Você é cobrado da seguinte maneira para o S3, por armazenamento, por requisições, quando você quer buscar algum arquivo, então tem que pensar muito se você vai tirar, por exemplo, do Standard para o Glacier, que senão você vai pagar muito por taxa de requisição, ou seja, de acessar aquela informação. Os tipos de classe de armazenamento têm os diferentes preços, tá? Transferência de dados, ou seja, de um bucket para outro ou de uma conta para outra da AWS. Aceleração de transferência, a gente vai falar disso, tá? Diretamente, ou seja, é para quando você precisa subir mais rápido arquivos para a Amazon, então você pode ter o acelerador de transferência que é para transferir com muito mais velocidade. Replicação entre regiões, ou seja, você pode ter a informação replicada aí entre, por exemplo, São Paulo e Virgínia, então é muito interessante você estar pensando isso para planos de disaster recovery, para planos de alta disponibilidade, ou mesmo como um backup frio ou estratégico. Às vezes você tem aí a empresa dividida entre Brasil e Europa e você replica isso para uma região lá na Europa, né, para estar acessando mais rapidamente. Então a replicação do S3 funciona basicamente assim, né? De um bucket replicando para o outro os dados para estar totalmente disponível, tá bom? E aí o acelerador de transferência, né? O Amazon S3 Transfer Acceleration ele permite transferência de arquivos de modo rápido, fácil e seguro a longas distâncias entre seus usuários finais em um bucket S3. O Transfer Acceleration ele também aproveita os pontos de presença, né? Os Edge Locations distribuídos globalmente do Amazon CloudFront. E à medida que os dados chegam ao local de borda, né, que são as Edge Locations, os dados são roteados para o Amazon S3 por um caminho de rede otimizado. Então você vê que a Amazon ela projetou toda a rede dela para estar totalmente interligada e usando os seus principais recursos. Então o Amazon S3 ele acaba usando o CloudFront para estar tendo velocidade de transferência. Então isso é muito interessante ter esse conhecimento. Então, por exemplo, tá aí, né, as Edge Locations aí centralizando, né, para uma Store Location, né, que é onde está aí o bucket, né. Então, o bucket está servindo praticamente e utilizando toda a rede de infraestrutura geográfica da Amazon para estar provendo para o seu usuário, né, para o seu cliente muito mais velocidade, tá? Então, isso é muito interessante também de estar tendo conhecimento disso. E o que direciona o preço, né? É o armazenamento, solicitação e recuperação de dados, transferência de dados, gerenciamento e replicação, né? E quais são as classes de armazenamento? Então a gente tem, né, como eu já mostrei, o S3 Standard, o S3 Infrequent Access, o S3 OneZone Infrequent Access, o Intelligent Tiering, tá, que é a classificação inteligente, o Glacier e o Glacier Deep Archive. Então esses são os principais aí que a gente tem. É muito importante ter esse conhecimento para quem está
querendo projetar uma estrutura de armazenamento inteligente, de gerenciamento inteligente, você tem que conhecer essas diferentes classes, as vantagens de cada uma, as desvantagens de cada uma, a questão de precificação. Então, é muito interessante, é muito importante que a gente tenha este conhecimento. E aí, o que direciona o preço? Quando a gente fala aí, ó, do S3 Standard, ele vai por quantidade de teras, né? Então, os primeiros 50 teras por mês você vai ter um custo de 0,023. Depois, quando você aumenta, vai para 22, 21 e por aí vai, tá? O Intelligence Steering é a mesma coisa, mas depois ele também vai diminuindo, tá? Com acesso infrequente, vai para 0,0125. Então a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente vai, por exemplo, para o Infrequent Access, o OneZone, o Glacier, você vê que o Glacier está 0,004, então é bem barato. Só que aí você tem o outro lado da moeda, né? Que olha, vai demorar de 1 minuto até 12 horas para você ter esse dado. Mas, por exemplo, são fotos aí de quando o filho tinha 1 ano. Cara, joga no Deep Archive. São dados financeiros da empresa de 3 anos atrás. Joga no Deep Archive. São imagens antigas do site na primeira versão. Joga para o Deep Archive. Então, tudo que é backup frio, informação fria, joga para esse dado para essa classe de armazenamento para você ter realmente uma economia de custos. E a gente vai para uma demonstração lá na tela da AWS para todo mundo ter uma noção aí de como é que a gente faz tudo isso que eu acabei de falar, tá bom? Então eu vou fechar aqui para a gente ir para lá. Só um minutinho. Bom, pessoal, estamos aqui na minha console da AWS, tá? Continuando, tá? A gente vai vir aqui em Storage S3, tá? A primeira coisa que a gente tem que notar quando a gente loga aqui no S3, aqui do canto direito, tá? Ele é um serviço global, tá? Só que os buckets a gente cria de maneira local, ou seja, por região. Olha só, eu vou criar um bucket aqui, bucket de teste 002. Então, olha só, eu escolho qual é a região que eu vou estar criando. Então, eu posso criar em Virgínia, Ohio. Então, ele diz, ó, Estados Unidos, quais são as regiões? África, Pacífico, Canadá, Europa, Middle East, São Paulo. Então, eu vou criar aqui em São Paulo, tá? Eu posso copiar de um bucket existente, então isso é muito interessante da gente. Você tem alguma configuração, algum padrão ali de informação, eu posso estar copiando desse bucket, tá? Por padrão, isso aqui é muito interessante, tá, gente? A gente tem que todos os buckets eles devem ser privados, eles não podem ser públicos, questões de segurança. A Amazon teve muitos problemas com invasão, com perda de dados, clientes que não entendiam o modelo de negócio da AWS, então eles colocavam eles passaram a colocar os buckets de uma maneira privada, tá? Com esses alertas, então tem muitos alertas aí para a gente estar verificando, então eu recomendo que realmente a gente bloqueie todos os acessos públicos, tá? Se a gente for fazer algum acesso público, faz mediante CloudFront com regras de WAF, tudo bem? Então, olha aqui, ó, versionamento do bucket, ele está desabilitado. Tags é muito importante que você coloque tag nome. Então, olha só, tag nome, name, bucket de teste 002. Eu sempre coloco a tag nome. Eu recomendo sempre colocar a tag, de repente, ambiente, para ver se é desenvolvimento, homologação ou produção. Encriptação padrão, eu vou deixar desabilitado só para a gente criar o bucket, tá? Para vocês verem como é que é simples, tá? Com cliques você consegue criar um wizard, então ele tá criando, tá? Vamos ver aqui, ó, tá aqui, ó, bucket de teste 002, tudo bem? Então aqui, ó, eu posso criar uma pastinha, se eu quiser, tá bom? Eu posso aqui, ó, Actions, ele não tem nada, então eu poderia ver o tamanho total, copiar arquivos, editar a storage class, tá? Então aqui, ó, propriedades, ele está em São Paulo, eu tenho a RN, que é para questões do IAM, para a gente dar permissões, tá? Eu posso habilitar o versionamento, o MFA, as tags estão aqui, eu posso, olha, acabei de criar, eu posso ativar a encriptação e aí eu tenho SSE ou KMS. KMS é um gerenciamento de chaves da própria AWS, ou eu posso deixar o padrão, tá? Então eu vou deixar o padrão só para vocês verem aqui como é que é simples, encriptou, ok? Permissão, ele não está público, tá bom? Aí aqui tem um espaço para a gente colocar política em formato JSON,
quem que é o dono. Então, assim, a gente tem todas as definições. Tem algumas definições avançadas que não é o motivo. É o motivo dessa aula agora, tá? Não tem métrica porque não tenho nada armazenado. Agora aqui que é o propósito desse vídeo, tá? Que é a política de ciclo de vida. Então eu vou criar aqui, ó, política de ciclo 1. Eu não me lembro se pode com underline, eu vou tentar. Então olha só, eu poderia fazer um filtro se tivesse uma subpasta, tá? Poderia botar aqui, ó, subpasta / asterisco, mas não tem, então eu deixo em branco, tudo bem? Eu poderia colocar, olha, aplica essa política de ciclo de vida para objetos que tenham sua tag produção, sua tag desenvolvimento, ou sua tag o nome da sua aplicação, ou a tag, qualquer tag que você quiser, tá? E aí eu vou fazer a transição de arquivos atuais e arquivos antigos, eu vou botar só os atuais, tá? E aí olha só, tá aqui que é o pulo do gato. Olha, ele vai jogar pro... vamos lá, para o Anzone IA depois de 45 dias. E aí depois eu vou jogar para o Glacier depois de 90 dias. Então é assim que você configura o seu ciclo de vida. Então você tem uma visualização aí, uma timeline, né, uma linha de tempo de que da feita que passar 45 dias do arquivo novo, ele vai para o Anzone IA, então você já tem uma certa economia, e depois de mais 90 dias ele vai para o Glacier. Então você tem uma transição bacana, que você vai gerenciando os custos e você deixa lá no armazenamento. Então isso é muito legal. Até você criar uma política para sua empresa do tipo, olha, todos os buckets eles não serão públicos, todos os buckets eles vão ter um acesso restrito, todos os buckets vão ter encriptação padrão, todos os buckets vão ter essa política aqui, que depois de 45 dias vai para o Anzone em Frequent Access e depois de 90 dias ele vai para o Glacier. Então a gente tem que ter essa mentalidade de criar essas políticas, de deixar tudo armazenado, porque esse é o trabalho de um arquiteto, de um SysOps e até que de um DevOps, tá? É por isso que eu defendo sempre o básico. E aí você terminou, você cria a regra. Tem que botar aqui o prefixo, então eu boto aqui, ó, barra, tá? E pronto, tá criado. Então ele já criou. Então é assim que a gente faz a gerência aí de um ciclo de vida da própria para o próprio bucket, tá? E aí é uma coisa que eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum dado aqui. Não, eu não tenho aqui. Bucket de eventos, deixa eu ver, demo trail, aqui eu tenho, olha, eu tenho alguns logs aqui, então olha só, vou selecionar actions, calculate total size, então vamos lá, quanto é que eu tenho aqui? Tem bastante coisa, hein? Provavelmente isso aqui eu estou usando para algum trail, então você consegue ver online, olha só, o número de objetos, que legal, e o tamanho total dessa pastinha, tá? Então tudo aqui você consegue ver via console. Eu consigo ver via linha de comando, consegue. Aqui é um serviço que você loga aqui, né, na AWS e você consegue instanciar aqui diretamente a parte do Cloud Shell. Então você também consegue acessar sem ter que instalar o CLI na sua máquina. Então você consegue passar alguns comandos aqui no AWS Cloud Shell, que é um serviço novo, tá bom? Mas voltando aqui, ó, é um bucket que está bem grande, ele ainda está calculando, tá bom? Mas se a gente, eu vou apertar cancelar aqui, tá? Eu vou voltar aqui no bucket, só para a gente não perder o fio da meada. Aqui, ó, quando eu venho em métricas, deixa eu ver se está habilitado. Tá habilitado, olha. Ele já até tem aqui, olha, total do bucket size. Ele tem praticamente aí 1 GB, né? Tem 1019.3 megabytes e o total de objetos, total de arquivos que tem aí, tem 829 mil, então isso ia demorar um pouquinho, né, para a gente ter uma visualização. Então aquele count que ele fica ali ia estar demorando. E aqui é uma análise de storage class, então ele próprio pode analisar aqui uma configuração para dizer o que pode está sendo colocado para uma classe de armazenamento, tá? E aqui eu não tenho ciclo de vida, então eu posso criar aqui, tá, online a política de ciclo de vida. Então política 1, tá, vai aplicar para todos os objetos no bucket, então eu dou OK aqui, corrente, previews, tá? Então eu vou mandar tudo, vai para o Glacier, 90 dias.
E também vou mandar coisas antigas para o Glacier, 90 dias. Dou OK, criar a regra. Então, em escopo, né, todos os buckets, versões atuais, versões antigas, vai transicionar para o Glacier, tá? Então, vocês veem que tudo é feito via console, não tem muitas questões de problema. Bom, e aqui, aí a gente tem todas essas questões aqui que a gente pode estar vendo, tá bom? É muito interessante a gente estar olhando com muita calma e o principal, tá? Eu vou fazer um teste aqui, eu vou pegar este bucket aqui que eu criei aqui, ó, bucket de teste. Eu vou aqui em propriedades, não, permissões, tá? Eu vou só para fins didáticos, eu vou deixar ele totalmente público. Ó, vê que ele pede confirmação. Tá aqui, tá? Então eu deixei ele totalmente público. O que vai acontecer? Tá? Ele já mostra que os objetos podem ser públicos, tá? Aqui, ó. Objetos podem ser públicos. Como eu não tenho objeto, ele não dá nenhum alerta. Deixa eu pegar esse demo trail, permissões. Esse aqui está público. Por isso que ele está aqui. Objetos podem ser públicos, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Access Control List, aqui. Everyone Public Access List, ó, você vê que ele já manda esse alerta aqui, ó, Read Authenticated User. Eu estou praticamente colocando para todo mundo ver, tá? Então, isso aqui é para fins didáticos, tá? Vou salvar para vocês verem. Olha aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar. Ele está totalmente público o bucket. Então, é isso aqui que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai falar de administração em AWS. A gente tem que pensar que é o seguinte, cara, cheguei na empresa. O que eu faço primeiro nos buckets? O que está aqui em vermelho é que você tem que tirar. Então, eu vou voltar lá na minha ACL, tá? Eu vou aqui, permissões. Cadê? Aqui, ó, ACL. Eu vou editar. Eu vou tirar aqui tudo que está público. Tá? Ó, aqui, ó, ele até está mostrando, a AWS ela já mostra para a gente, ó, não faça isso, tá? Então, Bucket Owner, ou seja, a minha conta pode listar e etc. Então, salvo. Beleza. Vou tirar aqui, ó, vou bloquear o acesso que eu não tinha bloqueado. Confirma, ok. Aí a gente volta aqui. Vamos lá, Demo Trail. Tem alguns objetos só que podem ser públicos, mas o bucket ele não está mais público. Então é isso aqui que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer alguma coisa pro S3, tá? E aí, o que mais que a gente pode ver? Esse aqui é bucket de aula que eu fiz do curso, tá aqui, esse aqui que foi criado. Tá bom? Então, só revisando, a gente pode habilitar também o versionamento, é bem fácil. Vou habilitar. Olha lá, talvez eu tenha que atualizar a política que eu tenho de ciclo de vida. Por quê? Porque, vamos lá, eu gosto de mostrar aqui que acho que fica mais fácil. Quando a gente vem, ó, gerenciamento, ciclo de vida, tá? Ele está transicionando, olha só, ele está transicionando objetos atuais. Ele não está atualizando objetos antigos. Então, quando a gente coloca o versionamento, a gente tem que transicionar os novos e os antigos. Então é por isso que ele deu aquele alerta lá para a gente. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente tem que estar olhando a política de ciclo de vida, tá? Então tem algumas nuances. Agora o que é interessante, a própria AWS já alerta isso para a gente de maneira online. Então a gente consegue estar corrigindo isso bem rapidamente, tá bom, gente? Então é isso que a gente tem que pensar. Bom, pessoal, agora que a gente está na reta final, tá? É apenas uma revisão de dicas aí para quem quer fortalecer o conteúdo aí que está indo para uma entrevista ou eventualmente vai fazer prova de certificação. A gente tem que lembrar que o S3 ele é um armazenamento de objetos, tá? Então é isso que a gente tem que ter totalmente em mente. Fora isso, ele permite que a gente faça upload de qualquer tipo de arquivo. Os arquivos eles podem ter entre 0 bytes e 5 terabytes. O armazenamento ele é virtualmente ilimitado, né?
Os arquivos eles são armazenados em buckets, então a gente pode criar diferentes tipos de gerenciamento de ciclo de vida por diferentes subpastas. O S3 ele tem um namespace universal, ou seja, o nome ele tem que ser único em toda a rede AWS. Então, como eu criei um bucket Guilherme Teles, ninguém vai conseguir criar, né, o Guilherme Teles. Então, mesmo que esteja aí numa região separada, numa conta separada, é importante estar vendo isso. Não tem suporte para armazenamento de arquivos de sistemas operacionais e os uploads com sucesso eles geram código HTTP 200. E você também pode habilitar o MFA-Delete para garantir uma segurança adicional. E lembrando aí as características, né? Tem a chave, tem valor, tem o ID da versão, os metadados que são dados de dados e os controles, né? São as listas de controle de acesso, a bucket policy e o acesso via torrent, tá? As consistências de dados, consistências de ler depois de escrever para puts de novos objetos e consistência virtual, que é de sobrescrever para puts e deletes, que pode levar um tempo a mais. Beleza, pessoal? Qualquer coisa é só entrar em contato. Então, galera, para a gente terminar essa aula de gerenciamento e ciclo de vida, é muito interessante que a gente pense o seguinte: não deixar nenhum bucket público, quando possível, habilitar a encriptação, quando possível também habilitar o versionamento, porque você consegue manipular o ciclo de vida de objetos atuais e objetos antigos. Então isso garante muito mais controle do que você está fazendo. E se você tiver alguma dúvida, acessa diretamente os próprios FAQs da própria AWS, tá? Tem muitos white papers da própria AWS sobre S3 e o interessante é sempre tente colocar uma política de ciclo de vida para você armazenar. O armazenamento na AWS, tá? Ele é muito barato, só que quando a gente seleciona muitos buckets, a gente começa a utilizar isso de uma maneira em grande escala, a gente tem que pensar na questão de economia. E é por isso que eu falei que a gente tem que usar tags o tempo todo, porque as tags, quando for um ambiente de produção, você consegue quebrar isso do tipo, cara, o ambiente de produção é muito mais sensível e muito mais acessado, então você sabe para qual classe de armazenamento jogar. Se for desenvolvimento, você já joga direto, ou já cria direto no OneZone IA e já joga direto para eventualmente um Glacier Deep Archive, ou simplesmente você descarta, tá? Tem algumas funções lambdas que você pode colocar para estar excluindo, para renovando esse bucket, ou então você pode simplesmente deixar isso manualmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, foi um conteúdo feito com bastante carinho e qualquer coisa pode entrar em contato. Um grande abraço.